Agora a gente fala de ciência. A poluição com o derramamento de óleo e outros detritos nas águas é um problema muito sério, pois a estudante Raíssa Miller desenvolveu uma esponja capaz de tirar esses componentes de água, ou melhor, os componentes da água. Boa noite, seja bem-vindo ao Conexão RS e parabéns já de primeira, né, Perdigão? A gente está aqui em frente a uma grande gênio. Isso, uma cientista de primeira linha. Tudo bem? Seja bem-vindo à Conexão RS, parabéns pelo teu trabalho. A tua ideia surgiu lá em... Vamos ver se eu estou certo, tá? Sim. Pelo que a gente pesquisou, tá bom, Raíssa? A tua ideia surgiu em 2006, motivada então pela mortandade de peixes no Rio dos Sinos. Naquela época foram 100 toneladas de peixes que morreram em decorrência da poluição aqui na região dos Sinos. Foi assim mesmo que surgiu a tua ideia? Foi essa a tua motivação? Na verdade, era uma motivação infantil, realmente, um sonho infantil de fazer alguma coisa. Eu tive a oportunidade de visitar o lugar do derramamento. Estava bem naquela época de aprender sobre a bacia hidrográfica, então fui visitar e vi aqueles milhares de peixes boiando, mortos, no rio, na água, que eu, quando abria a torneira em casa, era minha água. Então eu pensei, como seria bom se a gente tivesse uma esponja para absorver toda essa poluição, uma peneira gigante para passar no rio. E aí, anos mais tarde, eu apliquei para um técnico em Química e lá eu tive a oportunidade de entrar no laboratório e ver que aquilo não era só um sonho, que podia se tornar uma pesquisa e realmente um produto novo para ser aplicado no mercado, se acontecesse um novo derramamento. Bom, eu quero atentar, em primeiro lugar, para a imaginação, né? Essa coisa lúdica, eu achei tão bacana a definição dela de, por exemplo, passar uma peneira gigante. Às vezes as grandes ideias, elas são geniais pela loucura mesmo, por pensar numa coisa que é totalmente impossível, insólita. Ou que ninguém pensou também. Exatamente, por ser absurdo. Imagina uma peneira gigante passando no Rio dos Sinos. E através dessa ideia que parece impossível ou maluca, nasce então, e eu quero mostrar para vocês aí de casa, porque a primeira ideia que a gente teve quando estava conversando a respeito da pauta é como é essa esponja, né? Uns já pensaram, o Bob Esponja. Ficou boa essa imitação? Ficou boa. Gostou, né? O pessoal gostou aí no Switch? Quer que eu faça de novo, diretor? Não, o diretor não quer, né? Que tristeza, adoro Bob Esponja. Mas a gente imaginou uma esponja, sei lá, não vou falar a marca, né? Mas aquela esponja, por exemplo, que você tem na cozinha, ou o Perdigão disse que imaginou uma esponja gigante, aquelas de banho, enfim. Tá aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o que é a esponja, né? Na verdade, ela não é um material mole, como a gente pode dizer, não né? é flexível, porque na verdade é feito de um mineral que tem o nome criptomelano. Então é esse filme mesmo, pode ser tanto em pó, quanto também um filme em blocos, grandes blocos de criptomelano. Só que a gente chama carinhosamente como esponja porque essa é a função dela, né? Funciona como uma esponja absorvendo óleo. Aqui, ó, perfeito. Então você viu em casa que... Lembra a textura de um carvão, né, Raíssa? Parece, Para quem olha, assim. Agora, para chegar até esse composto que absorve o óleo e separa a água, foram algumas tentativas. Como é que foi isso? Sim, foi bastante longo o processo, porque quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu não fazia a mínima ideia que material que eu ia usar para funcionar como uma esponja. Aí eu estava lendo vários artigos, pesquisando materiais e encontrei isso do criptomelano. E vi uma propriedade muito interessante dele, que são espaços vazios no meio da estrutura, que daria essa capacidade de funcionar como uma esponja realmente. Mas aí, quando eu fui pingar aquela primeira gotinha no filme de criptomelano, não absorveu nada. E aí eu tive que repesquisar tudo e ir atrás do que podia ser o problema nesse processo. Encontrei vários processos químicos que eu devia fazer para tratar o criptomelano, não é simplesmente produzir ele vai funcionar como uma esponja. Por exemplo, o criptomelano absorve água e óleo, não é seletivo. Então eu faço um processo com vapores de silicone para ficar na superfície dos poros e absorver só o óleo. Isso, é claro, quando tu lê os artigos científicos, a maioria de outros países até mesmo, eles usam umas tecnologias muito avançadas. E eu fazia tudo em laboratório de escola. Então eu tive que adaptar tudo, eu usava lata de chocolatado, arame, escumadeiras, entortava os materiais para conseguir adaptar e foi tudo assim. Tive muitos resultados negativos por muito tempo, assim, quase um ano. E aí depois começou a dar certo e fiquei ainda mais motivada e ficava mais horas no laboratório até ter esses resultados de hoje. Aqui temos algumas questões, por exemplo, um dos crimes ambientais mais comuns, infelizmente, no país é o derramamento de petróleo, por exemplo. Ele serviria também para esse tipo de composto? Sim, na verdade a principal atuação desse material seria para derramamentos de petróleo, mas pode ser usado em qualquer tipo de derramamento de líquidos apolares, o óleo de cozinha, a gasolina. Às vezes em tanques subterrâneos a gente nem sabe que tem derramamento, mas no solo podia ser aplicado como método preventivo também. Sim. Na indústria.
Então, em tanques o de ramo postos de combustíveis, por exemplo. Exatamente, exatamente. Lamentável que as pessoas, a grande maioria das pessoas não sabem que não se joga óleo de cozinha pelo ralo. É verdade. Né? Diretor, a gente tem imagens para mostrar como funciona essa absorção? Não. Aqui, ó. Tá. Nós podemos citar, não temos a imagem aqui especificamente, mas a viabilidade disso. Como funcionaria, né? Como funcionaria? Tem vários métodos que a gente pode pensar. Um deles é se acontecer um derramamento de óleo no mar. A gente tem imagens ali, por exemplo, da ponte do Guaíba. Digamos que aconteça algum acidente ambiental nesse Por exemplo, local. se acontece um derramamento de óleo, a gente faz uma barreira de contenção para acumular bastante óleo e aplica blocos de criptomelano, que nem a gente viu ali esses pedacinhos, faz um sistema de almofada, um tecido, para então conter esses blocos, aplica e depois puxa então de volta ao barco, a empresa que vai limpar esses blocos, recuperar tanto o óleo quanto o material e aplicar novamente. Também não precisa ser um bloco gigantesco de criptomelano, ele pode ser macerado, sem pó, e colocar dentro das barreiras de contenção esse pó, então a barreira vai conter o óleo e já absorver. E depois ser limpa para ser reutilizado. E ele pode ser reutilizado. Então, esse é um dos pontos principais do projeto, é que tanto o material é limpo, a gente faz uns processos que limpa, retira esse óleo de dentro dos poros do material, e ele pode ser reutilizado, e o óleo também volta para a indústria. Ah, interessante. Muito legal. Agora, Bives, olha só que interessante. Harvard, Google, além de festivais internacionais, ficaram interessados, então, nesse teu produto, que pode, inclusive, ser reutilizado depois, como a gente estava falando aqui, Sim. né? O mineral criptomelano é a base dessa esponja, assim. O que tu tem recebido de parabéns, digamos assim, de contemplação desse projeto que tu desenvolveu? Na verdade, nada veio, assim, do nada, né? As instituições, elas têm prêmios que tu te inscreve. Por exemplo, eu comecei participando de feiras de ciências nacionais. Tem uma feira aqui no Rio Grande do Sul, que é uma feira internacional, mas ela é organizada em Novo Hamburgo. Comecei participando lá, teve uma visibilidade, consegui a minha primeira premiação. Fui para os Estados Unidos apresentar esse projeto. Fui ano passado 3 vezes, esse ano também já fui de novo. Então, acabou tendo essa credibilidade ao projeto porque a gente vai atrás mesmo, se inscreve para a Feira de Ciências, se inscreve para a premiação. Aí surgiu esse prêmio de Harvard, tive a oportunidade de ir lá conversar com professores de lá sobre esse projeto. Então, foi tudo indo assim aos poucos e depois de muito trabalho também. Eu imagino. Bom, a Raíssa é finalista do Prêmio Cláudia 2015, né, na categoria Revelação, a principal premiação feminina da América Latina. E, bom, se você gostou, obviamente, da invenção dela, eu acho que todos gostamos, eu acho que qualquer ser humano, qualquer pessoa que vive neste planeta Terra, né, deve ter adorado essa ideia. Se você quiser votar, aí temos a imagem da premiação, olha que bacana. Se você quiser ajudar a Raíssa a ganhar mais este prêmio, que também eleva, né? Isso é um serviço para o nosso país, eleva a nossa pesquisa científica, né? E, nossa, tá trazendo uma esperança muito grande à medida em que a gente pensa na água cada vez mais como um recurso escasso. É verdade. Para a nossa atualidade. Essa imagem que a gente está vendo foi onde dessa premiação? Foi uma premiação da Intel. É uma feira, a maior feira para jovens cientistas do mundo. Aconteceu ano passado. E lá eu consegui ficar no 2º lugar de engenharia dos materiais. Bacana. Deixa eu pedir o voto, então. Aqui, ó, a gente está vendo. Vou pedir para o pessoal botar na tela. Então, se você quiser ajudar a Raíssa a ganhar este prêmio, até o final do mês dá para votar, né? O site está aparecendo aí na tela. E você, então, pode ajudar. É mais do que merecido, né? Acho que é pouco. Obrigada. Bom, agora, eu te pergunto também qual é o processo, né, de patentear essa ideia, como é que funciona? É um processo bem demorado também. Por muito tempo a gente também tinha de certa forma, esse preconceito que pesquisa pré-universitária não é uma coisa que vai virar um produto, que vai ser inserido no mercado. Então, também demorei muito para me inserir nesse pensamento de não, vou patentear, vou pensar nisso como uma solução mesmo para o mundo real. Mas agora está no processo, estou conseguindo apoio também de mais pessoas que estão investindo e me ajudando nessa ideia. Mas ainda é um processo longo e difícil, mas com tempo. Já começou? Sim. Já começou a patentear a ideia da Raíssa. Nas tuas palestras, Raíssa, tu fala muito de acreditar nas coisas que tu imagina, nas tuas ideias, né? E tu falou que ficou 1 ano tentando até conseguir ter sucesso nas primeiras vezes com técnicas, com aparelhagem, enfim, não sei como a gente pode falar, instrumentos, não os ideais para que a gente possa desenvolver um projeto tão grandioso como este. Como é que tu conseguiu te motivar até o fim, assim? Teve a ajuda dos teus pais, professores? Muitas pessoas... Porque muita gente na primeira barreira desiste, né? Sou brasileiro e não desisto nunca, lembra da campanha? Pois é. A paixão, eu tinha ambição, mas
A ambição também trouxe a minha paixão dentro da pesquisa. Eu tive apoio dos meus pais, que foi essencial também, porque eu vinha às vezes para casa muito desgastada, cansada, chorava e tinha vontade de desistir de tudo. E eles também sempre me deram apoio, assim, nunca me obrigaram a continuar numa coisa, sabe? A liberdade é tua, tu faz suas escolhas. E aí eu percebi o quanto que eu gostava mesmo daquilo, o quanto que eu queria continuar. Tive professores também me ajudaram nesse processo, orientadores, assim, que apoiam muito a pesquisa e que às vezes ligava de madrugada para perguntar alguma coisa, que ficava fazendo relatório até tarde. Meia-noite vou mandar aqui o relatório, tu pode conferir, elas conferiam. Então, tive um amigo que também começou essa pesquisa comigo e foi, assim, essencial também durante todo esse processo. Então, várias pessoas que te ajudam, mas é a tua motivação realmente de, quando eu errava, eu pensava, eu estou mais próximo de acertar, mais um pouquinho. E aí, ficava no laboratório de manhã até de noite e voltava para casa com propósito. Eu quero dividir um sentimento com você aí de casa. O sentimento que eu estou tendo agora perto da Raíssa é um sentimento de admiração tão profundo. A gente valoriza tanto no Brasil, por exemplo, cantores com justiça, são artistas de primeira linha, que ensaiam, que trabalham para que o seu projeto tenha visibilidade. A gente valoriza tanto um jogador de futebol, se paga muito para um jogador de futebol, justamente pelo encanto que ele traz para as massas. E eu quero mostrar para vocês um outro tipo de herói, um outro tipo de herói e ídolo que a gente tem que valorizar mais no Brasil, que é o cientista, a pesquisa científica. Para você que acha que um PhD num laboratório nos Estados Unidos ou na Europa poderia desenvolver uma ideia dessa, eu apresento para vocês a Raíssa. Eu estou emocionado de verdade em te conhecer. Parabéns, Estou muito feliz de estar aqui. Você transmite uma ideia, não só com a ideia que ela teve, né? Mas uma esperança muito grande com a forma também que ela faz, com a lucidez que uma menina fala de algo tão importante. Eu fiz 20 agora. Fiz 20 anos. Quando tu começou a desenvolver esse projeto, quantos anos tu tinha? 18 anos? 17, 18. Isso dá uma esperança tão grande, acredito eu, para alguns jovens ou até mesmo adultos que brincam de laboratório na sua casa, acreditando que talvez não tenham oportunidade de fazer algo grandioso. Ou até mesmo algo simples, um composto químico simples que melhora, sei lá, a renite do perdigão que não para lá na redação. É verdade. Tem esse problema. A sinusite, na verdade. Se alguém descobrir, me ajuda, enfim, por favor. Qualquer pesquisa, em qualquer campo, tem que ser mais valorizada no Brasil, porque são verdadeiros heróis, são ídolos. Você é meu novo ídolo agora. Que ótimo. Seja muito bem-vindo nesse programa. Qualquer um pode ser também. Acho que basta um sonho, uma ideia, fazer e acreditar nela. Essa é a mensagem. Eu encontrei tua mãe ali na entrada e falei para ela, olha, parabéns, ela deve estar muito orgulhosa disso. Mais orgulhosa que mãe de Miss, a famosa mãe de Miss, né? Com certeza. Sem desmerecer nenhuma profissão, nem artista, nem Miss, nem jogador de futebol, todos têm o seu valor. Mas no Brasil a gente tem que valorizar mais o cientista, o professor e o estudante. Olha, deixa eu te cumprimentar. Vou quebrar o protocolo, né? Mas vamos saudar esta menina. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda e muito obrigado em nome de toda a raça humana por limpar nossas águas. Tá bom? Obrigada. Aliás, a gente quer novidades, viu? Quando tiver outras outras pesquisas. Sim, agora eu quero ir para a parte de doenças neurodegenerativas, estudar mais essa parte. Bacana. Olha só, que legal.